Passar a palavra agora para o Rodolfo Amaral, que o Rodolfo, alguns programas atrás, levantou uma questão importante sobre a saúde, e até o Dr. Marcos Caseiro ouviu esse questionamento e por isso pediu até para vir aqui para tentar esclarecer essas dúvidas. Eu adorei, e é um prazer estar com o Caseiro aqui, porque eu tenho uma grande admiração a ele, não só a ele, mas também ao doutor e meu médico, o Stanislau. E eles tiveram uma participação muito decisiva aí no processo, no período da Covid, praticamente estavam todos os dias nos jornais, e naquele período, todos que se lembram, houve muito acirramento entre esquerda e direita, e o episódio do tal do Fique em Casa, e depois começou a se atribuir tudo que se falasse no sentido contrário. Você era negacionista, você era bolsonarista, você era uma série de coisas. Eu tenho aqui o meu Facebook, a vantagem do Facebook é que ele vira um documento... Voltou? Voltou. Ele vira um documento histórico, né? Então todas as publicações estão aqui. Ontem, quando eu soube, ontem à noite, que o Caseiro estaria aqui, eu fui percorrer essas coisas da época da pandemia. Mas eu vou me reportar a ele, é um fato recente, tá? Que era uma coisa que eu já falava lá em abril de 2020, nós estávamos praticamente no início da pandemia, e depois foi muito ventilada essa questão de que teve muita gente que morreu de alguma outra patologia, mas foi atribuída, certo, à morte como Covid. E eu, que sou viciado aí em dados estatísticos, talvez um dos maiores consultores do DataSUS, do CIOPS, desses organismos da área da saúde pública, atuei 15 anos como consultor financeiro na Beneficência Portuguesa no Hospital Santo Amaro, então vivi dentro do hospital. E o que me chamou a atenção, e aí eu faço essa questão ao Caseiro, é que se nós formos pegar, eu peguei dos últimos 15 anos, mas se eu fizesse dos 30, daria o mesmo resultado. Nós tivemos durante 15 anos, certo, as internações enquadradas como pneumonia, certo, no site do DataSUS, nos hospitais evidentemente conveniados ao SUS, elas eram em média de 676 mil internações ano, em torno de 65 a 70 mil mortes, certo, desta patologia, porque o DataSUS não só dá as internações, como eles dão os óbitos também por patologia, tá? Coincidentemente, nos anos de 2020 e 2021, que foram os anos crônicos da pandemia, certo? Esse número de internações qualificadas como pneumonia, certo, caíram à metade. Aí eu pergunto para um médico infectologista, quer dizer, exatamente nesses 2 anos de pandemia, certo? Ninguém pegou pneumonia, certo? Todo mundo só pegou Covid quando os sintomas, certo, são muito semelhantes. E aplica-se a isso, eu peguei só as estatísticas de pneumonia. Mas se eu for ampliar esse universo, porque o DataSUS e o Caseiro sabem muito bem disso, também coloca lá a qualificação por internações de doenças respiratórias, que é muito mais genérico o processo. Então, a título de curiosidade, o que é a primeira questão que eu faço é isso. Por que nesses 2 anos caíram isso? Tá? E que tipo de investigação científica está se fazendo hoje no Brasil sobre os pacientes que morreram ou foram qualificados como morte de Covid, certo? Foi verificadas as comorbidades que eles já tinham, faixa etária, local de residência, ou seja, o que a ciência está fazendo para aproveitar esse episódio lamentável da Covid, utilizando-se isso como ciência? Bom, então, tem muitas questões que você levanta e são todas muito pertinentes, né? A primeira questão, eu acho que a pior epidemia que nós tivemos nem foi a do Covid, né? Foi a epidemia da ignorância, né? A ignorância porque um bando de gente que, obviamente, totalmente desqualificada, por decorrência de uma situação global única na história da civilização, resolveu se achar com compreensão e entendimento de Covid, de epidemias, de isolamento, de prescrever cloroquina, ivermectina, essas porcarias que não servem para nada, né? Então, essa foi a primeira questão fundamental. Então, Rodolfo, deixa eu te falar. O Covid é uma pneumonia. O Covid é uma pneumonia. O SARS-CoV-2, ele entra no pulmão e faz uma pneumonia. Tem uma codificação que é o B34.2. Então, é um pressuposto básico da medicina,
o que morre uma pessoa por influenza? Uma pessoa por influenza, 80% deles morrem por pneumonia. Mas qual é a condição de base que levou esse indivíduo a fazer pneumonia? Foi a influenza. O indivíduo com 78 anos pega Covid e faz uma pneumonia, ele morreu do quê? Ele morreu de Covid. Se você estiver indo para o seu trabalho e você tiver um acidente automobilístico de carro, você vai para a UTI, porque fez um traumatismo craniano e fica 3 meses na UTI e morre lá por pneumonia, qual é a codificação? Você morreu por causa de quê? A condição de base da sua morte foi o acidente automobilístico que te levou a uma fratura. Isso é um princípio básico da medicina. Isso é um princípio básico. Eu trouxe aqui as codificações de pneumonia. Eu queria saber como você levantou isso no DataSUS. Então, pneumonia, ele está dentro de uma categoria. Então, tem J10, J11, J12, J12.2, J12.8, porque no DataSUS você pega por codificação, que é Código Internacional de Doenças. Então, qual pneumonia, que, na verdade, todos esses diagnósticos são etiológicos, que a gente não faz diagnóstico etiológico de pneumonia, a gente faz diagnóstico clínico radiológico, porque em poucas situações a gente colhe material para dizer se é uma pneumonia pneumocócica, que seria o J15.1 e assim por diante. Então, veja, caiu pneumonia porque aumentou o Covid. E o Covid é o fator desencadeante de uma pneumonia, que tem uma codificação própria, que é B34.2. Então, isso é de uma obviedade total, meu caro. Você me desculpa, mas é que esse é um dos problemas que nós vivemos na epidemia, é a gente querer falar de algumas coisas que, por favor, eu não faço nenhuma crítica a você, a pessoa que eu reputo um enorme conhecimento, que tem uma enorme admiração pelas suas colocações em termos de profundo conhecedor de gasto público, sei que você conhece tudo sobre isso, mas eu acho que nisso aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a medicina, ela tem uma lógica. Então, se você internou e eu fiz o exame de você, deu Covid, e você complicou e morrer, a causa base da sua doença é o Covid. É assim que a medicina funciona. Se você quer mudar isso, é legal. Eu acho que a gente tem que levar essa discussão e vamos modificar a maneira de codificar as doenças. Caseiro, não sei o que eu quero mudar. Então, eu acho que se você, como médico, como especialista, deveria orientar o governo, e agora mais do que nunca, porque Sim. o governo agora é de esquerda, porque você conhece o banco de dados do DataSUS. Sim. O DataSUS traz lá internações por município, por região e tal, e traz por patologia. Sim. Então, por exemplo, existe a classificação lá da CID-10, que traz a B34.2 é uma pneumonia. Então, veja bem, que mas eu sempre disse que a pneumonia tem os mesmos sintomas da Covid. Sim, meu cara. Agora, por que então se pagou mais para as internações por Covid com relação às demais internações? Por um motivo muito simples, porque a grande maioria das pneumonias não complicam de uma maneira como complica o Covid. Veja, as pessoas que... Veja, só para você ter uma ideia, é que as pessoas não têm dimensão do que aconteceu no mundo, né? O número de pessoas que pegaram Covid é praticamente o globo terrestre. O número de internação foi menos. Os dados que nós temos hoje é que menos de 5% das pessoas que pegaram Covid foram internadas. Dessas que foram internadas, uma parte delas conseguiram sair só com, por exemplo, um catéter de O2, com medidas que a gente chama medidas gerais. É uma parte insignificante, que foi muito alta, porque foi uma coisa global, que é 1%, precisou de intubação. Desses que foram intubados, e esse foi, essa foi uma das piores opções que nós tomamos, que foi imaginar que nós temos que abrir UTI. Para você ter uma ideia, dado brasileiro, 80% das pessoas que foram entubadas morreram. 80% das pessoas que receberam um tubo na garganta morreram na UTI. Então, a gente tinha que trabalhar como a gente faz desde o século XIII, evitando que as pessoas pegassem a doença para não ter essa complicação. Mas, Caseiro, aí Sim. você começa a me espantar, porque Sim. você Sim. também conhece, eu conheço dados da OMS também. E, por exemplo, um problema crônico na saúde pública brasileira, apontado pela OMS, é que um dos maiores casos de incidência de morte, certo?
tá, por internação hospitalar é a infecção hospitalar. E o que é a infecção hospitalar, senão a falta de uso de luvas em centro cirúrgico e coisas do gênero. Então, a maior parte também de pessoas que vai se interna acaba morrendo depois de internada. Ela foi internada por uma patologia e morreu lá porque contraiu uma infecção hospitalar. Exatamente. Eu nunca vi nenhum alarmismo, certo? E são números alarmantes, a razão de 15% das mortes com infecção hospitalar. Então, por que no caso da Covid houve todo esse cuidado e quando se fala de infecção hospitalar, os médicos ficam calados? Não existe no menor momento. O mundo discute infecção hospitalar, está completamente equivocado. Mas o Brasil é campeão. Não é campeão, desde não. a era Nós PT, nós né? Temos... De passagem. Não tem PT. Pare com isso. Para com essa história de politizar um problema de saúde pública. Não, nós vocês temos um é que número de politizaram. infecção. Vocês é que politizaram, Não, chamando o presidente da República de genocida. Não tem outra terminologia para ele. Eu acho que essa terminologia é boa. Ele é um genocida. Por um motivo muito simples. Se a gente está acabando de dizer que as pessoas não deveriam ter sido internadas, se nós tivéssemos comprado a vacina no momento apropriado, e eu lhe falo, em 2021, o Brasil fez parte do estudo da vacina. Então eu vou lhe perguntar, do RNA mensageiro. qual foi a data que chegou a vacina no Brasil? Eu vou lhe falar. A data específica. O Brasil fez parte do estudo da vacina da Pfizer do RNA mensageiro. Todo país, todo centro de pesquisa que faz parte do estudo, ele tem prioridade para a compra e utilização da vacina. Essa vacina tinha sido aprovada no dia 10 de dezembro nos Estados Unidos. A nossa Anvisa é apenas uma instituição de carimbo. Ela pega os dados, carimba e aprova. Tá certo? Nós começamos a aplicar essa vacina, que foi a primeira, a partir de janeiro, depois de muita briga, e aí tem o mérito aí pro não, Dória, bom, mas a primeira vacina sentido, no Brasil foi aplicada... a partir de 24 de janeiro. Então, e quantas pessoas tinham morrido no dia que tinha... 260 mil pessoas. Então, ele seria responsável por essas 260, não pelas 700 mil mortes. Não, porque perfeito. Todo mundo começa a atribuir... Isso. Isso, porque isso aconteceu no mundo inteiro. O Brasil, ele jogou contra essa vacina. Essa vacina podia transformar as pessoas em macacos, coisa do tipo. O Brasil já chegou a vacinar no único dia 10 milhões de pessoas. E por que pessoas morreram com 3 vacinas, 4 vacinas? Então, cara, aí a gente requer uma coisa mais básica, que é um estudo mais fundamental, que é o pressuposto popperiano, que é aí que eu falo que é a epidemia da ignorância. A ciência, ela não acerta, a ciência erra menos. A gente tem que entender, a ciência, ela não é feita de certeza, é feita de incerteza. A ciência fez com que a gente saísse, ela está fazendo 150 anos do voo do Santos Dumont, e a gente chegasse na Lua. Em 1969, a ciência progride, a ciência avança, ela erra menos. E ao errar menos, ela progride. É isso, por exemplo, nós tivemos uma epidemia no planeta de uma doença gravíssima que chama-se poliomielite. Você conhece, que deixa as pessoas paralisadas. A vacina, que as gotinhas Sabin, acabou a poliomielite. Acabaram a poliomielite, praticamente alguns países ficaram. O problema é que a vacina das gotinhas é vírus vivo atenuado. E em cada 1 milhão de doses você tem uma paralisia flácida. Você deve ter acompanhado, devem ter reportado aqui, que o Brasil acabou a vacina das gotinhas. A gente só já estava fazendo só a Salk, que é injetável, que é vírus inativado e não tem problema de paralisia flácida. Agora, naquele momento era vantagem ter uma paralisia flácida. A cada 400 doses de vacina de febre amarela, 3 pessoas vão morrer. Agora, se não tomar, 60% de mortalidade. A ciência não acerta, a ciência trabalha com incerteza, ela erra menos. A gente tem que entender esse pressuposto básico. Então, se a gente não entende isso, não dá nem para começar a conversar. Então vamos voltar aqui. Eu tenho uma publicação aqui do dia 7 de abril do meu Facebook, onde eu fazia uma advertência de que, por razões, que até naquela dia 7 de abril de 2020, pouco se conhecia ainda em detalhes da... 7 de abril de? 2020. Tá. Eu já fazia uma advertência naquela ocasião, não de natureza científica aqui, médica, que não é minha área, mas do ponto de vista social, porque dizia que era o óbvio ululante, eu dizia naquela ocasião,
de que a tendência desta pandemia, daquela situação em que estava começando a campanha do Fique em Casa, certo? Que iria atingir essencialmente as famílias mais pobres que moram em 8, 10 pessoas no mesmo barraco, certo? Tá? Então eu fazia advertência, mostrava no mundo e no Brasil, nós tínhamos naquela ocasião 788 milhões de habitantes no mundo abaixo da linha da pobreza. Então eu trouxe esses números do Brasil, trouxe os números da Baixada Santista e dizia aqui nessa publicação, está aí no meu Facebook, é público, que devia-se ter uma atenção especial às comunidades carentes, teriam que ter prioridade. 1 ano e 2 meses depois, eu tenho aqui uma matéria, certo? Também, eu fiz o print ontem à noite da CNN, falando exatamente que o maior número de mortes atingiu os negros, os índios e os pobres, certo? 1 ano e 2 meses depois, chegou-se a essa conclusão. Eu pergunto, por que as políticas públicas, na hora de utilizar essa vacina, que priorizou, certo, com toda certeza, os mais idosos, também não priorizou os mais pobres, as comunidades, porque a história do Fica em Casa, eu ficava perguntando, para a classe média era muito bonito, ele ficava em casa, ele tinha poupança, ele tinha rendimento. Agora, como é que eu vou falar para o frentista do posto de gasolina, o porteiro do meu edifício, que ele todo dia tinha que sair para trabalhar e depois ia voltar lá para o barraco onde ele morava, certo? Então ele era um transmissor em potencial. Eu falo, onde estava a ciência que não observou essa situação? Não, eu acho que você está fazendo uma enorme confusão com as coisas. A primeira pergunta que eu faço é, por que ela não priorizou essa população? Você tem que perguntar para o governo anterior, né, que foi o responsável pela condução da epidemia. Aliás, uma condução desastrosa, né? Desastrosa foram os municípios. Veja bem, o governo anterior não teve ascensão, isso ficou com os estados e com os municípios. Por que no município de Santos, onde você atua, não priorizou as comunidades? Mas você tem que perguntar para quem foi o governo, não para mim. Veja, desde que o mundo é mundo, em situações pandêmicas, o único caminho de uma doença infecciosa de transmissão respiratória, enquanto você não tem vacina, é o isolamento. Veja, é esse o caminho que tem que... Você veja a atitude essa que a China tomou. Veja, o que a China fez? A China pegou no estado, as pessoas faziam o diagnóstico, elas colocaram isolado, porque é assim que se controla doenças infecciosas de transmissão respiratória, fazendo isolamento, não tem outro caminho. Veja, para se proteger as pessoas mais vulneráveis. Essa é a política que nós temos. Os infectos têm essa, nós não sabemos qual é a outra. E eu vou te dar um exemplo. Um dos maiores desastres que esse país fez foi naquela crise de Manaus. Por exemplo, lá, Manaus é responsável pelo surgimento daquela cepa delta, uma cepa gravíssima. O que o governo... incompetente, porque veja quem foi nosso ministro da Saúde, meus caros. Pazuello, meu caro. Isso é uma vergonha para qualquer governo, um incompetente, um irresponsável. O que o governo optou por fazer naquele momento? Pegar as pessoas e transferir, porque faltou para outros estados. Aí você já está politizando, eu vou politizar também. Nós tivemos um ministro da Saúde santista chamado Arthur Quioro, que agora voltou para o governo, para uma empresa estatal da área de medicina, que foi demitido pela Dilma pelo telefone. Quer dizer, então que responsabilidade? Você está falando de um ministro que foi incompetente? Qual é a conduta com a demissão? Cara, você mistura as coisas. Não mistura as coisas. Se o ministro da Saúde fosse tão importante, nós acabamos de falar aqui da mudança de ministro por causa do Centrão. E você falou que deveria preservar a saúde. Não foi isso que devia preservar a saúde? A sua presidente da República... Não, ela não é minha, ela é do país. Veja bem, ele foi demitido por telefone porque precisaram do cargo dele. Então, aonde que a saúde estava importante nesse momento? Eu me pergunto, mas nós não tínhamos uma epidemia. Este cara que você fala, que é um orgulho para a cidade de Santos, foi o responsável pelo SAMU, um dos sistemas mais eficientes que nós temos, por exemplo, que é um sistema de atendimento de emergência e urgência, foi o responsável pela introdução da vacina da hepatite A. Eu não estou tirando o mérito dele, quem tirou foi a presidente da República, que mandou ele embora por telefone. A ver conduzir a epidemia irresponsavelmente com ser demitido, são coisas completamente diferentes, Rodolfo. Você leva as coisas
para um lado que a nossa eu não discussão tô levando. Eles pegaram, veja, o que se deveria fazer? Isolamento regional. Isso está escrito no manual do tio Patinhas. E como você isola as pessoas que têm que trabalhar? Os maiores como é que você isola as pessoas que tinham que trabalhar? Obrigatório, eu tinha que trabalhar todo dia, peguei 2 vezes Covid, utilizando máscara, equipamento de proteção individual, distribuição ampla e generalizada, educando a população, não indo em cercadinho, tirando máscara de criança, falando que isso não serve para nada, falando que vacina transforma as pessoas em jacaré, falando que cloroquina é bom para EMA. Esse tipo de ignorância é que ajudou o Brasil a chegar nessa situação que nós estamos, onde menos de 60% da população infantil está imunizada, porque as pessoas passaram a desacreditar na vacina, achando que as vacinas não funcionam. Bom, fosse essa consciência, eu acho que tem algumas contradições. Tem. Nós tivemos um homem que ficou todos os dias, durante 2 anos na pandemia, dando entrevista coletiva todos os dias. Chama-se João Dória, certo? Tinha um horário, meio-dia ele ia, chamava, a imprensa ia lá. Tá? O João Dória está com toda a credibilidade que ele teve aí na vacina, ele não conseguiu nem ser candidato a presidente da República, tal a popularidade que ele conseguiu com a vacina. Certo? Você saiu nos jornais todos os dias, certo? Falando de vacina, foi candidato, não foi eleito. Então a vacina não teve esse peso de consciência que você tenta passar para as pessoas. Pelo amor de Deus, peraí, deixa eu te falar. Aliás, você comentou isso, rapaz, você precisa tomar cuidado com as coisas que você fala. Eu fui chamado porque, assim, obviamente, eles não me chamaram para discutir o porquê que os prédios são tortos na praia. Eu não tenho condição. Eles não perguntaram e me chamaram para discutir se a ponte do Barreiro deve ser reformada, porque eu não entendo de construção, eu entendo de medicina. Eu sou médico e infectologista. Não sei se você sabe, o Covid é um agente infeccioso, né? Eu fiz a minha vida inteira, 35 anos, estudei vírus. Escrevi uma variedade do vírus da HIV aqui no município de Santos. Só isso que eu fiz. Então, fui chamado porque nós temos uma epidemia de infecção. Então, isso é a primeira coisa, que eu acho que foi injusto. Segundo, eu não me candidatei, isso é totalmente secundário na minha vida. Meu amigo, eu sou um professor universitário, eu tenho um pós-doutorado. Eu me candidatei porque eu achei que nós tínhamos que fazer uma mudança nesse atual governo. Existia a possibilidade de manutenção desse cidadão, que, na minha opinião, foi uma das maiores erros e equívocos do nosso país. Então, eu pus o meu nome. Mas não, tive 18 mil votos. Foi o suficiente, tá bom demais. Graças a Deus não me elegeu. Agradeço à população por não ter votado em mim. Agradeço do coração. 7h45, a gente precisa dar uma parada rapidinha aqui na discussão, já voltamos. Tio Chico, vamos ao break? Voltamos já com o Jornal Litoral. Comunicado urgente. Desconto do governo chegou na Renault Estoril. Descontos de até R$10 mil em carro 0 km. Quid a partir de 58.990. Stepway a partir de 73.990. Duster a partir de 104.590. Garanta já o seu 0 km por tempo limitado, enquanto durar o incentivo do governo. Desconto só na Renault Estoril, em Santos e na Praia Grande. Renault Estoril. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal Litoral. Você, bem informado e atualizado. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Aqui, na RTL. 7h46 aqui na RTL 917, a área do governo federal, entre os armazéns 4 e 6 do Porto de Santos, foi cedido ao município. A cessão de uso gratuito do terreno é uma das importantes etapas para viabilizar a implantação do projeto que prevê a transformação dos armazéns em um novo polo turístico do centro histórico. O Parque do Valongo prevê acesso dos visitantes ao canal do Porto. Haverá espaços multiuso, áreas de contemplação, local para eventos, atividades esportivas, lazer e também culturais. O projeto do Parque do Valongo é fruto do termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Autoridade Portuária, com a participação, obviamente, da administração municipal, como forma de compensação pela atividade portuária no conjunto que está sob proteção do patrimônio histórico-cultural. Prefeitura de Santos, 7h47, Bruno, vamos continuar. Vamos continuar, tio Chico. Sempre lembrando que você pode participar conosco aqui do nosso chat no YouTube. Já tem bastante gente participando e também pelo nosso WhatsApp no 13-2104-5427. Eu tenho que ler muitas mensagens,
Mas para não deixar o Sandro totalmente ausente, o Sandro praticamente não participou do segundo bloco, eu vou passar pro Sandro rapidinho, só pro Sandro fazer uma pergunta, e daí já vamos só as perguntas aqui do pessoal aqui do chat. Sandro? Caseiro, bom dia. Queria aproveitar a tua presença aqui, até para você comentar um dado que foi divulgado recentemente pelo jornal A Tribuna sobre a mortalidade infantil, que está acima do recomendado em 5 das cidades da região. E o que mais me chamou a atenção foram os dados de Cubatão, onde Cubatão tem um índice de 29 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Na tua avaliação, por que a gente tem esses dados tão discrepantes aqui na nossa região? Não, boa pergunta. Não, eu acho que primeiro, assim, a gente tem que entender que isso realmente é uma vergonha. É uma vergonha. Aliás, nós temos várias vergonhas aqui na nossa região, que são poucos discutidos, que eu bato há mais de 20 anos. Uma delas é a tuberculose. Nós temos 5 vezes mais tuberculose do que o interior de São Paulo. Nós conhecemos 100 casos, né, enquanto o interior é 20. A mortalidade infantil acima de 2 dígitos. 1 ano de queda de mortalidade infantil não tem o menor significado, né? 2 mortes alteram isso para 2 dígitos. Agora, esse é um enorme problema que tem a ver justamente quando você melhora a questão do pré-natal, que ainda é muito deficiente. Você tem que começar a trabalhar com uma questão que é por que as crianças morrem? Elas morrem numa grande parte por uma assistência neonatal nos primeiros dias de vida. Isso depende muito de qualidade de UTI infantil, isso que diminui mortalidade. A outra questão nós temos uma quantidade de grávidas muito vulneráveis, que são usuários de droga, usuários de crack. E essa população, obviamente, tem que ser vista de uma maneira mais adequada. Eu posso dizer Cubatão, porque estou lá, estou dando aula na faculdade lá e faço um ambulatório. E já fui médico de Cubatão, eu que montei o serviço de AIDS lá 20 anos atrás, na época do governo Ney Serra, olha só. E houve absurdo, as pessoas estavam sem acompanhamento médico há mais de 2 anos. Então, eu acho que a situação de opção de alguns dos prefeitos tem uma medida nisso, só tem um caminho, nós fazermos uma medicina de família ampliada e prevenção, medicina preventiva, programas de saúde, de família, é a única escapatória que a gente tem para o mundo, para o nosso país e para a nossa região. As prefeituras que fizeram isso tiveram diferença nesse dado. Muito bem, 7h50, eu vou aqui ler algumas mensagens. O Washington mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, falando que ganharam muito dinheiro do SUS na onda da Covid. A Luísa elogiando o debate, falando que é essencial trazer profissionais de ponta para melhorar essa questão do debate, esclarecer alguns pontos. O Greg Caro mandando mensagens aqui, o Wagner Saldanha também dando bom dia aqui pro Wagner, o Ricardo Bruno, que sempre participa com a gente, também um bom dia pro Ricardo, o Cas, a Sandra Dias, a Cicida Vilela Conde, o Ricardo Campos Mota, o Ednildo Stock. Então, tem muitas perguntas aqui, Caseiro, ainda em relação à pandemia. O Greg perguntando, por exemplo, quantas mortes tiveram nos Estados Unidos, onde a vacina era fabricada. A Sandra Dias perguntando se você chegou a acompanhar o Dr. Zebadios. Aí eu preciso saber. É um idiota. É isso, a palavra melhor que, né? É um desses que estavam nessa onda de prescrever esses medicamentos ineficazes, né? Agora, como é que você chama um outro médico formado também de idiota? Eu chamo de idiota de uma maneira muito simples, deixa eu te falar, ele não tem outra qualificação. Eu digo que nós vivemos uma distorção no nosso país, né? Porque é inacreditável. Por exemplo, médico ser contra a vacina, deputados a favor do fechamento do Congresso e juízes e advogados a favor do fechamento do Supremo. Alguma coisa está acontecendo, eu acho que isso é na formação básica. Em maio de 2020 saiu uma publicação no New England mostrando esses remédios não funcionam no ensaio clínico randomizado, duplo cego, acabou, esquece, joga no lixo. E assim, cloroquina não funciona para a Covid, ponto. Nós continuamos falando até hoje cloroquina e ivermectina. Então, uma pessoa que nega aquilo que a gente estudou, que é ciência, não tem outra palavra a não ser um idiota. É isso. Ainda que seja duro essa palavra.
A Cecília Vilela Conde, Caseiro, ela criticou uma fala sua aqui, ela falou: falar que foi um erro as UTIs é porque você não teve alguém da família salvo por elas. Além de ser um Eu legado... trabalhei lá, eu passei 2 anos trabalhando nas UTIs, vivenciando isso. O que eu quis dizer, e me desculpe, talvez o entendimento equivocado, não disse que foi o equívoco foi tomar como prioridade a construção de UTI. Eu acho que isso foi o equívoco. A política tinha que ser evitar das pessoas pegarem o Covid para não terem que ir para a UTI. Agora, foram decisões, certo? Porque o Supremo Tribunal Federal, esse que você acaba de citar, deu todas as condições para estados e municípios, tá, pintar e bordarem na coisa. Tanto é que nós tivemos escândalos aqui na nossa região, vários deles de utilização inadequada de recursos públicos. Aliás, indo na sua linha, Sandra Dias fala aqui: hospitais de campanha foram a galinha dos ovos de ouro. E na hora que teve a CPI da Covid no Congresso Nacional, certo? Os nossos ilustres deputados e senadores, certo, se recusaram, certo, a investigar os estados. Eu disse aqui, quem lê o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, certo, aqui de 2020, gestão Dória, diz lá textualmente, todo mundo tem acesso a isso, é só entrar no site do Tribunal de Contas e ver relatório do governo do Estado de São Paulo 2020. Diz lá que o governo do Estado de São Paulo, entre outras coisas, são dezenas de páginas de irregularidade na aplicação de recursos da Covid, mas chega textualmente a dizer que o governo recebeu uma doação particular de 480 milhões de reais. Não foi 48 milhões ou 4 milhões e 800, são 480 milhões de reais, certo? Que o dinheiro, a comprovação que o dinheiro entrou se tem, mas não se tem a comprovação de para onde foi esse dinheiro. Isso está no relatório, certo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas agora eu quero deixar o Caseiro aqui numa situação. Eu admiro ele profissionalmente, eu não tenho nada. Eu só acho que com relação, e admiro também o Stanislau, e admiro o Arthur Quioro. Eu só acho que o Arthur Quioro, certo? Eu só lamento que ele, como servidor do município de Santos, o que menos local que ele trabalhou foi o município de Santos, porque ele sempre estava cedido para outras administrações, para outros cargos, tá aí. Recentemente tinha voltado, agora voltou novamente para Brasília. Mas tudo bem, isso é uma decisão pessoal. Bom, o que eu queria perguntar é o seguinte: se taxou aí, você acabou de dizer, confirmando sua posição do Bolsonaro genocida, eu não tenho aqui procuração de Bolsonaro, tá? Embora todo mundo diga que eu sou da extrema-direita, ou bolsonarista, ou coisa do gênero. Eu vou para um caso pontual que, graças a Deus, ainda não aconteceu, não se efetivou, já se aconteceu. E é assunto do artigo que eu publico no próximo sábado também no jornal A Tribuna. Já publiquei coisa semelhante no sábado e lá, entre outras coisas, eu digo o seguinte, que esta reforma tributária aí que foi mencionada aqui, vai tirar 75%, tá, dos recursos do ISS dos municípios. Eu computei as 32 principais cidades do estado de São Paulo, disse que elas vão perder 30 bilhões de reais, certo? Santos, por exemplo, está aqui, eu peguei aqui, porque eu gosto de fazer as coisas e mostrar oficialmente. Eu estou online aqui com o site do CIOPS, que é o Sistema de Informações Públicas de Orçamento de Saúde, e estou com a ficha do município de Santos de 2022. Santos recebeu de verba SUS o ano passado 193 milhões da União e 63 milhões do governo do estado de São Paulo. Investiu na área de saúde o total de 571 milhões de reais. Bom, muito bem. Nas receitas próprias do município de Santos, o ISS representou, está aqui também nessa ficha, 1 bilhão e 35 milhões de reais. Perdendo 75% com a junção do ISS ao ICMS, tá, na formação do novo IBS, 750 milhões de reais do município de Santos, tá, vão para os cofres do governo do estado, e o município que investiu 500 e pouco aqui em saúde perde 750 milhões de reais. Esses municípios, esses 32 do estado de São Paulo, Caseiro,
Na verdade, eles juntos investiram em saúde o ano passado 27,2 bilhões de reais e vão perder 30 bilhões de reais. Eu te pergunto, esta reforma tributária do ponto de vista da municipalidade, dos serviços de saúde, não é uma atitude genocida? Quer dizer, como que os médicos agora, como é que vai o município que vai perder, nas minhas contas aqui, eu só estou falando de ISS, mas tomando o ICMS, vai perder 900 milhões. Como é que vai manter o Hospital dos Estivadores, o Hospital da Zona Noroeste e outros serviços de saúde no município? Quer dizer, o genocida que concebeu esse negócio dessa reforma tributária aqui, os genocidas dos deputados que votaram a favor disso aqui, eu pergunto, eles vão ficar ilesos ou nós vamos combatê-los com coragem? Os médicos que tiveram na frente da Covid também vão cobrar essas pessoas, ou nós vamos esperar o caos acontecer? Então, tá aí uma coisa legal, né? Porque espero que você esteja falando com uma certa propriedade de uma coisa que você conhece. Por isso é um aprendizado que a gente tem que ter na nossa vida, é a gente falar daquilo que a gente conhece um pouco, né? Eu não li, não me aprofundei, eu sou médico, sou infectologista, eu conheço disso que eu estou falando aqui e expliquei para você onde está o equívoco das suas colocações de diminuir a pneumonia. Agora, independente de ter lido, aprofundado, coisa que você conhece, eu acho que seria legal convidar alguém que tenha um conhecimento mais apropriado dessa questão de recursos públicos para discutir, que certamente não sou eu. Eu só queria fazer um adendo sobre isso. Me causa estranheza essa sua informação, porque obviamente você fala legal, de uma maneira legal, com números. Então eu pergunto, vai tirar esse dinheiro e como é que a gente faz? Vai quebrar os municípios? É óbvio que não vai, né? Você tem que lembrar que a fatia do dinheiro que vem para a saúde, ela tem uma parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Por exemplo, o Hospital dos Estivadores, a grande parcela, quem sustenta ele é o governo do estado. Então, o dinheiro é se alguém receber mais, ele vai ter que repassar mais. A lógica é essa. Se nós já estamos com gastos que são o funcionamento absolutamente inapropriado por falta de recursos, diminuir esse recurso seria suicida. Então, assim, eu repito, você está trabalhando com termos muito específicos, porque você é um profundo conhecedor disso, né? E eu acho que você deveria discutir isso com pessoas mais apropriadas, que eu repito, não sou eu. E eu me limito a discutir aquilo que eu conheço e eu não costumo dar pitaco naquilo que eu não conheço com profundidade e essa é uma delas. Bom, Caseiro, eu lamento porque, primeiro, eu estou aqui exibindo e acabei de ler, certo, quanto o município recebeu, 193 milhões do ano passado de recursos diretamente do governo federal, 63 milhões 563 do governo do estado de São Paulo, que é essa parte que ele faz a contratualização do Hospital dos Estivadores, que aliás fui eu quem fiz o projeto financeiro de concepção desses recursos, só para que você saiba. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu lamento que a classe médica... Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer dessa sua tabela aqui, eu sugiro que você mande isso para o DataSUS, porque o DataSUS só põe, certo, CID-10 e põe especificamente pneumonia, ele não põe pneumonia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele não põe isso. Então, se você quer fazer esse tipo de esclarecimento... Não, é você que tem que esclarecer. Eu estou explicando que B342, que é Covid, é uma pneumonia. Se você entendeu isso, é só por isso. E eu estou me baseando, certo, no fator pneumonia, dado ou extraído do DataSUS. Se o DataSUS não vale nada, me desculpe. Não. Porque precisa ficar claro. Acho que é um problema cognitivo seu. Veja, Covid é uma pneumonia, só que tem uma codificação diferente de pneumonia. É um B342. Se você não entendeu isso, eu não posso fazer nada. Aí é cognição. Não é cognição. Veja bem. Você não está entendendo. Não é que eu não estou entendendo. Eu vi aqui, você me mostrou a classificação. Eu só estou pedindo que você passe isso para o DataSUS, para que eles coloquem publicamente neste nível de detalhamento. É isso, certo? Porque eles estão prestando um serviço há 30 Aumentou anos. O B342 na sua pesquisa? Aumentou o B342? Ele não traz essa... É uma pneumonia, meu caro.
Veja bem, eles não trazem nesse nível de detalhamento, eles trazem no CID-10, se eu quiser eu abro o site aqui. Abre sim, não você abre tem nesse J, nível. lógico. Não abre nesse nível. Você tem que procurar por CID. No DataSUS você só procura por CID. As internações, eles classificam CID. só CID-10 e os seus CID-10, desmembramentos. J15, J11. Então, mas eles não põem esses J's, é isso que eu estou te dizendo. Tá bom, certo? beleza, Então você consulta o banco de dados e sugere para o governo. Eu sou professor, dou aula disso. Certo? Então faça isso. Eu faço e estou explicando para você. Contribua com o governo. Eu estou explicando. O governo está dando só pneumonia. B34.2 é pneumonia. Se você não entendeu, eu não posso fazer nada.